Meus queridos, como estão vocês? Forte abraço a todos vocês, meus amados. Olha só, estamos no dia 27 de outubro. Como aqui não tenho aqui uma mensagem da nossa irmã, que o Senhor não deu para ela, eu estou fazendo um vídeo aqui sobre o pecado. Eu tenho aqui, recebo e-mails, recebo palavras de pessoas que já têm aceitado Jesus Cristo como o Salvador e Deus da vida deles. E eles estão sendo amassados muito grandemente por causa do que eles acreditam ser o pecado. Mas realmente, amados, o que é o pecado? Vocês sabem que que a Igreja de Deus tem falado todo esse tempo, e eu também tenho pregado sobre isso. O que realmente é o pecado? Será que o pecado carrega essa bola toda? O que eu tenho para mostrar para vocês aqui é um conjunto de palavras do Senhor na Bíblia, na história dele, e de que ele tem falado pelos profetas. Ontem mesmo, olha só o que o Espírito Santo pediu para os filhos dele, olha só. Olha como foi bom que o Senhor tem mostrado aqui para nós. Deixa eu arrumar aqui. O Espírito Santo pediu a sua mão, e a sua mão somente... Ele nunca pediu uma mão que não tem pecado, porque todos têm. E ele falou mais outra coisa, ele falou que o caminho já tem sido pago. Já está pago. Não é que vai pagar para você. O seu caminho em relação a Deus já está pago, queridos. Ele já morreu, já derramou o sangue dele. Sim, ele falou isso nas Escrituras, mas nós não pegamos. E ele tem falado sobre isso. Se você segue os sonhos da nossa irmã, é mais fácil ainda, porque a gente só precisa falar o que ele falou. O seu caminho já está pago com o Senhor, ou seja, não depende do pecado. Vocês ouviram isso muito, muito bem. Eu vou escolher palavras que sejam aberrantes do pecado para que acorde. O teu caminho em relação ao Senhor não depende do pecado. O pecado é irrelevante de acordo com as Escrituras, de acordo com o Espírito Santo aqui e de acordo com o que ele tem falado. Está em todo lugar, tá, queridos? Está em todo lugar. Mas o inimigo tem feito um excelente trabalho na Igreja de Deus e isso tem sido escondido. E isso traz tristeza no coração daqueles que amam o Senhor. Tristeza. Daqueles que têm declarado Jesus, têm declarado que é Deus sobre ele, traz tristeza no coração dele. Essa tristeza gera vergonha. E o maligno ganha dos dois lados. Ganha de calar você em oração, porque você está com vergonha, e essa vergonha abre a porta para ele te atacar pessoalmente. Ele ganha dos dois lados. O maior medo que o inimigo tem é que as pessoas de Deus se levantem como um só. Tem o maior medo, isso destrói o inferno. Ele não quer isso. Ele quer sim que continue do jeito que está acontecendo, que a igreja está dormindo, todo mundo está dormindo. Vamos dar uma olhada em forma geral. Eu vou dar aqui para vocês a versão do João, da intimidade que eu tenho com o Senhor. Essa palavra aqui, essa palavra somente aqui do Espírito Santo, etc., que o caminho tem sido pago, o Senhor já falou que tem sido pago, o Senhor falou que ele já deu tudo para ele, já é o suficiente. Mas nós continuamos voltando ao pecado. Então vamos ver aqui, de acordo com o reino de Deus, de acordo com Jesus, o Espírito Santo e as mensagens do Senhor na história, na palavra dele, se o pecado tem essa bola toda mesmo em seu relacionamento com o Senhor. Nós vemos aqui que foi escrito em Ezequiel 28, 14 e 15. Pela primeira vez aqui, o pecado foi achado, a iniquidade foi achada no coração de Lúcifer, que virou Satanás. É o primeiro registro do pecado nas Escrituras. Originou no céu. Então, sim, há uma possibilidade dos anjos pecarem. Claro que aconteceu com Lúcifer, ele levou um terço dos anjos para a terra, todos os demônios. Agora, aqui está a razão do que o Senhor leva a sério o pecado no sentido de a pessoa começar a desviar o pensamento dele e ir para um outro caminho. Exatamente é o que a palavra significa. Perder a meta ou perder o caminho é o que uma das definições de pecado. Eu vou mostrar quando chegar aqui. Então nós vemos aqui que isso aconteceu no céu. No céu, meus queridos, não há lei e mandamento. A lei foi... vamos ler aqui mais.
O ser humano não vive sem pecado, claramente escrito na Bíblia. Romanos 3:10 fala, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23, 24 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um ser humano sequer que vive sem pecado. Então, já põe isso na sua cabeça. Mas então, será que o pecado realmente tem essa bola toda em seu relacionamento com o Senhor? Que você deve ser constantemente lembrado que você tem? Você vai ficar surpreso de saber quem fica lembrando essas coisas. A consequência do pecado é óbvia, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Você vê em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, é a coisa séria. Mas quem são esses que vão à morte? Já que ninguém vive sem pecado, está todo mundo morrendo? Não é isso? Porque é impossível para o ser humano lembrar de todos os pecados na mente e no físico que a pessoa faz. Você pode até segurar a sua carne, mas você não segura seu pensamento. O seu olhar, a maneira de você pensar. Como que sabemos que pecamos? Então, isso aqui é tudo que vocês sabem, isso aqui é gibi para os que estão na igreja, os que não estão, né? Romanos 7:9 fala, o que diremos então, é a lei pecado? Claro que não, a lei é boa, e ele fala, o apóstolo fala, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão a lei, quer dizer, a lei tem que falar para você o que é o pecado, porque eu não conhecia a consciência se a lei não dissesse não cobiçarás. É a lei que mostra o pecado. Ele fala, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a consciência, portanto, sem a lei estava morto o pecado. E o apóstolo está falando bem claro aqui, que é a lei que mostra a você o pecado. Aqui está uma coisa para você pensar. No céu não há lei. Entretanto, Lúcifer pecou. Então é mais do que simplesmente a lei. É a lei e algo mais. Eu diria, a falta de amor é o pecado. Mas João, será que você consegue provar isso? Eu consegui, o Senhor mostrou isso para mim ontem nas escrituras dele. Amados, não há lei no céu. A lei foi criada aqui por Moisés. A primeira lei que existia foi no jardim do Éden, que foi para não comer a fruta da árvore. Foi a primeira lei que existiu. E depois que Moisés veio todas as leis, mas nunca existiu. Entretanto, Lúcifer, de acordo com Ezequiel, ele pecou, iniquidade foi achada nele. Começou a faltar o amor em Lúcifer com Deus. Ele começou a achar que ele é melhor que Deus. Então, essa iniquidade cresceu até o ponto que o Lúcifer quis tirar Deus do trono dele. Então é mais do que a lei. Eu diria, é uma falta de amor, é o que eu diria. Mas aqui, entre nós, entre humanos, o pecado foi mostrado pela lei, por Moisés, quando ele trouxe. 1 João 3,4 fala, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então está dizendo aqui que sim, Lúcifer pecou no céu. Quando a Escritura fala que iniquidade foi achada nele, não foi isso que eu li? Aqui está escrito, porque eras nos teus caminhos, era perfeito desde o dia que foste achado, criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14, 15. Então foi achado em Lúcifer pecado, sem existir lei, queridos. Então como é que pode ser isso? Para nós aqui, nós temos a lei do Antigo Testamento, e essa lei aponta para nós o pecado. A gente sabe que no apóstolo Paulo, acabei de ler aqui para vocês, a gente sabe que alguma coisa é pecado porque nós batemos isso na lei. Entretanto, é muito mais do que isso, como temos visto aqui no céu. Lá não existe lei e Lúcifer pecou. Então, isso está vindo em mim agora, queridos. O Senhor está me ajudando com isso agora, porque é extremamente difícil falar sobre isso. Isso já vem na cabeça da igreja por 2000 anos, é extremamente difícil. Então, o pecado não é só
mostrada pela lei, falado pelo apóstolo, mas também a falta de amor. Mas será que eu consigo ver isso? O Senhor mostrou isso para mim. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, sabe fazer o amor para as pessoas, e não faz, comete pecado. Olha só. Indica realmente que o pecado é a falta de amor. Então, há duas coisas. Você conhece o pecado pela lei e pela falta de amor para o teu próximo ou para com Deus. O que faltou com Lúcifer foi a falta de amor para com Deus. Ele começou a achar que ele era melhor que Deus. Olha só que lindo, o Senhor não tinha mostrado isso para mim antes. Então, aqui você vê a origem do pecado. A origem do pecado que começou com a lei, mostrando claramente o que é o pecado. Não matarás, não roubarás, etc, etc. O final da lei é a obediência e o amor é o final da lei. E também a falta de amor é pecado. Vamos ler mais. Mas essa sentença não é para você. Você está sendo santificado porque você anda no Espírito. Então vamos ler o que Romanos 6,14 fala. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que o apóstolo Paulo está falando aqui agora é o seguinte. Que o pecado não tem domínio sobre você. Ele não manda em você. Ele não dita você. Ele não faz nada com você. Além do fato de mostrar, talvez, algumas coisas que está faltando em relação ao seu relacionamento com o Senhor. Só isso. Ou certo, por exemplo, o pecado mostra, por exemplo, que mostra a você que o caminho da graça, você está fazendo alguma coisa que não pertence ao caminho da graça, como, por exemplo, exatamente como o apóstolo Paulo fala aqui, você tinha de fazer algo bom para alguém, porque está em seu poder de fazer algo bom para alguém, você não fez, então é pecado. Só isso. Ele não dita o seu relacionamento com Deus. É por isso que, como o Espírito Santo tem falado aqui, você está pago. Todos aqueles, então, que aceitam Jesus e andam com Jesus, é garantido. Você será salvo e vai para o céu. Garantido. Irrelevante de seus pecados. Porque os seus pecados não têm poder sobre você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Não é o João que está falando, só estou lendo as Escrituras. Romanos 5,13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Bem claro falado pelo apóstolo Paulo em Romanos que a lei mostra o que é o pecado. Onde não tem lei, não mostra o pecado. Entretanto, na nova aliança que é o Senhor, amai o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando falta amor a você, é pecado, assim como está em Tiago 4,17. Então, o pecado já é muito, muito mais, amados. Já é a falta de amor. A falta de amor que aconteceu com Lúcifer. Porque lá não tem pecado, não tem lei. Não tem lei no céu. Então não tem pecado. A falta de amor mostrou o pecado a ele, assim como aqui está falando. Amar o próximo com você quando você não tem aquele amor. É pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, muitas pessoas que estão andando aí, amam o Senhor e andam muito, muito tristes porque eles são sempre lembrados dos pecados deles. Eu vou mostrar para vocês quem está lembrando vocês de seus pecados. É o próprio Satanás. Mas eles andam dessa forma, achando que o Senhor, que estão com vergonha perante o Senhor, que o Senhor olha essas coisas. Isso não é verdade, queridos. Não é verdade? Vamos ler mais? Por todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Romanos 8,14, quer dizer, se o pecado não tem poder e domínio sobre você, você tem uma maneira correta de andar, que é a maneira do Senhor, você é guiado pelo Espírito, você está debaixo do Espírito e não da lei. Então a pessoa que fala, então eu vou pecar o tanto que eu quero, bom, então você não ama o Senhor, é claro. Então, você não ama o Senhor, ou o seu relacionamento que você está levando com o Senhor não é sério, óbvio. Porque o Senhor é limpo, o Senhor é perfeito. Mas o pecado não tem essa bola toda, amados, que separa você do seu Deus, ou seja, de você chegar ao seu Deus.
Agora, há consequências de você não andar no caminho do Senhor, é claro. Você abre a porta para o inimigo, etc. Você faz as coisas que não pode. Já tem alguns exemplos quando o Senhor tem falado que quando a nossa irmã está com orgulho, ele vai e senta no coração e não faz nada. Então há uma certa consequência, porque o pecado o caminho do Senhor é um caminho de santidade. E você continua nessa santidade, o que eu chamo de intimidade, por toda a eternidade. Mas há vários e vários irmãos que estão sofrendo porque a igreja ou algumas outras pessoas estão sempre lembrando deles o pecado, sendo que todo mundo peca. Mas não é isso que o Espírito Santo fala. O caminho já está pago. Você só tem que andar no caminho com o Senhor. Dá a mão para o Senhor e anda com Ele. Só isso que Ele fala. Só isso que Ele fala para o profeta. Me aceite e ande comigo. Nesse andar que Ele tem com você, você vai começar a conhecer mais e mais quem é Ele e você vai começar a mudar. Sim, há pecados que é difícil acabar com eles. Pergunta para mim, 30 anos, porque o pecado do pensamento, e sim, para cativar o seu pensamento, etc., é muito, muito difícil. E eu continuo com o Senhor. A minha salvação é certa, porque eu não largo Ele. E nem eu fico pensando que estou com essa vergonha toda perante o Senhor, porque você chega perante o Senhor, Ele está indo e te abraçando. Indo e te abraçando. Não, amados. O pecado, em relação a você, em relação ao Senhor ver você, é irrelevante. Você é sempre perfeito perante Ele. Ele já falou isso várias e várias vezes. Você não tem mácula. Por quê? Ele já pagou o caminho. Ele já pagou o caminho. Agora você pode olhar o pecado como falta de amor? Ou falta do caminho? Nós podemos ver isso, amados. Eu trouxe aqui o software que eu tenho, está em inglês, tá? Sobre a origem da palavra pecado, em outros estudos que eu fiz, eu não queria fazer nada teórico aqui, sabe? Mas o pecado é traduzido 4 vezes de forma diferente no Antigo Testamento e 2 vezes diferente no Novo Testamento. Por exemplo, aqui você vê 2,66. Né? 2,66, sim, é pecado, tá? Aqui está Jesus. E Jesus está, quem de vocês me reprovam? Aqui está João 16,8. E esse pecado que ele falou aqui é falado aqui, é ofensa. Jesus está falando, quem de vocês me reprovam que eu fiz ofensa? E fala aqui João 16,8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse pecado aqui é ofensa, é uma das palavras usadas no pecado, ofensa. Nós temos outra aqui que ele conversa com a prostituta, lembra daquela? Que pegaram ela no ato de prostituição, e o Senhor falou para ela, que o Senhor falou para ela em João 8,11, ele falou, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Esse peque que ele falou já é G264. Esse aqui já fala, se você consegue ver, se eu tirar o mouse, já na terceira linha fala, miss the mark, ou seja, perdeu a marca ou perdeu o caminho. Então, ele poderia ser transformado dessa maneira, vai e não saia mais do caminho. Poderia ter sido traduzido dessa vez. E 266 é o que mais tem no Novo Testamento aqui. Aqui, 266, 266, 266, 266. A maioria desse que é escrito no Novo Testamento é não saia da marca ou não saia do caminho. É o mais usado por todos. Tem 266 que é ofensa também. Mas a maioria deles é não saia do caminho. Interessante, né? Eu lembrei aqui do Lúcifer. O Lúcifer saiu do caminho, porque lá não tem lei. Mas ele saiu do caminho, ele passou a amar menos a Deus, por isso que ele pecou aquele pensamento, e aí ele pecou. Vocês estão vendo a diferença, queridos? Por exemplo, que eu quero dar para vocês, aquela de Pedro, sabe? Aquela que Pedro fala, pai, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quando ele pega contra mim. Aquele pecado usado aqui, também é 2, esse aqui é G266 e não G264, mais usado na Bíblia, no Novo Testamento. Já 266 é ofensa. Aqui na segunda linha fala ofensa. E isso é o fato, por exemplo, aconteceu hoje, né, que a gente, eu faço uma brincadeira, eu sou muito brincalhão, faço brincadeira com uma pessoa, ela morre de ir, eu já faço brincadeira com outro, pega muito mal para mim, pega muito mal mesmo. Isso aí a Bíblia chama de ofensa, né? Você machucou o coração de uma pessoa,
né? Então, mas será que tem realmente, o pecado tem essa bola toda no Senhor te aceitar? Ou do Senhor te receber no trono dele? E eu estou falando aqui que não tem nada. Agora, se você não andar no caminho do Senhor, se você desviar de uma certa maneira, por exemplo, você passa a ser muito orgulhoso, ou faz algumas coisas que não é de acordo com o caminho do Senhor, há consequências para isso. Nós já falamos sobre isso, né? Há consequências. É por isso que Jesus falou, vai, não peque mais para que algo pior aconteça com você. Mas isso é outras coisas, tá, querido? Toda pessoa que aceita o Senhor, toda pessoa que vai para a igreja está salva. Ponto final, de acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, com o Senhor, com o Espírito Santo, e aí você pode escolher o tanto que quiser. Estão salvos. De que maneira você vai chegar no céu é outra história, ou de que maneira você vai ter sua intimidade com o Senhor é outra história. Mas todos estão salvos. Todos. Porque eles amam o Senhor, Ele tem o Senhor contra eles, então você continua, que nem o Espírito Santo tem falado aqui, ele quer ser, o Kevin tem falado, o Espírito Santo dirigindo um avião, como se o avião, se tivesse um avião, passa por todas as coisas e você chega no destino. Aqui está uma das razões também que se você vive pelo Espírito, você anda como Espírito. O Espírito você vê, você faz as coisas boas para as pessoas, você faz as coisas boas para o Senhor, não é isso? Vamos ver então sobre aqueles que conhecem o Senhor, que estão sendo santificados. Sendo santificados é quando você conhece o Senhor e o Senhor está trabalhando com você, apesar de isso não ser só um requerimento, eu não falo pelo Senhor, Ele também trabalha naqueles corações que fazem boas obras, eu não acabei de ler aqui. Ele fala claramente sobre isso, aquela pessoa que envia esmola no exterior, a justiça deles permanece para sempre. O Senhor trabalha em todos os corações. Então, meus queridos, é aquilo que o Senhor sempre falou, tudo a respeito do coração. Por que então que as pessoas gostam de lembrar que o pecado leva à morte? Que todo mundo que pecar, esse morrerá. É o maligno que faz isso, veio da boca do Senhor, lembrando isso porque as pessoas se sentem mal. Daí a razão que a igreja também está dormindo e é muito difícil as pessoas ter essa intimidade com o Senhor. Só por causa disso, queridos. Então, essa escritura que eu acabei de ler aqui, cadê ela? Todo o pecado leva à morte, Romanos 3:23, e a alma que pecar, essa morrerá. Essa escritura, ela é irrevelante, totalmente não tem valor nenhum para aqueles que estão no Senhor. Não tem valor nenhum. Porque primeiro você não está debaixo da lei, você está debaixo do amor, e você nunca vai morrer quando você está no Senhor. Ponto final, queridos. Porque o seu caminho para o Senhor já foi pago por Ele? Já foi pago, queridos. Já foi pago. Essas escrituras são válidas para aqueles que recusam o Senhor, os rebeldes, aqueles que vão olhar o Senhor no olho. Não é isso que eles não estão no Senhor agora. A gente tem, né? A gente joga muita gente no inferno fácil, né? Até o inferno. A palavra foi traduzida como inferno, mas tem 4 definições diferentes na Bíblia. Mas é tudo em relação ao amor. Lúcifer pecou porque ele deixou de amar o Senhor. Tudo é amor. Essas pessoas que estão no Senhor, que amam o Senhor, jamais morrerá, porque o caminho já está pago para eles. Aqueles que não aceitaram o Senhor ainda também não estão mortos. Vai chegar um ponto que o Senhor vai levar todos eles. Antes de cair na morte, essa morte falada aqui, amados, é a segunda morte, a morte eterna. Não tem volta. Finito para eles. E o Senhor, antes de passar essa sentença para qualquer alma, Ele vai ter a certeza absoluta que aquela pessoa, olhando para Ele, conversando com Ele, a pessoa vai saber no coração dessa pessoa que Ele é Deus. Que ele é Deus e a pessoa não vai querer nada com Ele. Essas pessoas, sim, estão válidas essas escrituras. É para essas pessoas que está escrita essa escritura. Romanos fala mais claro ainda, eu já falei sobre isso aqui, né? Vamos seguir mais em frente, o tempo está passando. Essas pessoas que estão santificadas, que estão sendo santificadas, são esses corações do Senhor. Note bem o que está falando aqui.
Atos 2:34 fala, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Você hoje que tem aceitado o Senhor, já senta com o Senhor no céu, no trono dele. É assim, com o seu pecado. Aliás, você não tem, ou o pecado foi removido ou tirado de você, pode estar lá, você está lá. E com a grande alegria do Senhor. Nós vamos ler mais ainda aqui. Que a nossa irmã Arin chega perante ele, assim como também um dos profetas e pastores chega perante o trono de Deus, do jeito daqui, ele sai da terra e vai para lá. Mas não aconteceu hoje, note bem aqui em Enoque. Aqui quando Enoque estava perante o trono de Deus, o Senhor falou para ele, Enoque, senta-te à minha esquerda com Gabriel. E ele fala, Enoque, amado, tudo que vês já está pronto. Vai ser como nisso. Então, por causa do amor que o Enoque tem pelo Senhor, do jeito que ele é homem, cheio de falhas, cheio disso, sentou no próprio trono de Deus, com todas as falhas, com todos, talvez, possíveis pecados, se não foram removidos. O Senhor removeu tudo dele por causa do amor que ele tem por Deus. O que fala? O amor cobre a multitude de pecados. Eu não falo para Deus, mas pode ser que o Senhor tirou o pecado. A gente vê aqui que o pecado é irrelevante no seu relacionamento com Deus, totalmente irrelevante. Tem consequências, é claro. Você pode seguir isso aí que o Senhor fala, aqueles que estão lutando no caminhar com Jesus, né? Tem muitos que conhecem o Senhor Jesus, como João, e faz muitas coisas que não é do Espírito. E é claro, veio sobre mim as consequências. Não me atrapalhou, ou não deixou o Senhor não querer me ver com alegria por causa dos meus pecados? Não deixou. Por causa do amor que eu tenho por Ele. É por isso que Ele me visitou, é por isso que deu sonhos, etc. E nós não estamos com vergonha na frente do Senhor. Não é assim que Ele vê com os olhos dele. Você vai ver aqui em pouco tempo. Você vai ver aqui em pouco tempo, vou mostrar para vocês. Pelos olhos do Senhor, você é perfeito. Novamente, os seus pecados não têm nada a ver na sua intimidade com o Senhor. Ele nunca vai olhar com você por vergonha. Você nunca deve ter vergonha perante Ele. O Senhor não vai lembrar de você. Não vai lembrar disso. Ele mesmo tem falado. Venha, senta à minha direita, todos vocês então, que fazem amor, que têm amor com Deus, ou aqueles que nem conhecem Deus ainda, que fazem boas obras por amor. Vocês sentam com Ele no trono dele. Sentam no trono dele. Acabei de colocar aqui. Vocês sentam no trono dele. Ele fez um único sacrifício. O Espírito Santo tem falado aqui na congregação. Está em Hebreus 10:12. Sempre um único sacrifício. Ele já morreu. Ele já derramou o seu sangue, queridos. O seu caminho para Deus já está feito. Com ou sem pecado. Eu vou colocar dessa forma. Com ou sem pecado. Você está lá no trono dele, sentado com ele. Então, eu vou mostrar para vocês que muitas vezes, nosso irmão Erinho, o Kevin, já aconteceu isso com aquelas pessoas que já foram para o céu. Foram com os pecados? Com ou sem pecado? Você está sentado com ele no trono dele? De que maneira você vai viver o caminho de Deus aqui na terra? É outra pergunta, mas não atrapalha a sua intimidade com Deus. Nem Deus tem. Olha os seus pecados ou você deve chegar com ele com vergonha. Não. Mas à medida que você anda com o Senhor, é a hora que você pede o seu arrependimento, você pede desculpa. E ele fica muito alegre quando você faz isso. Nós fazemos isso, desculpa, não tire o João. Mas aquilo que está amassando as crianças e as pessoas não param de lembrar deles do pecado que é totalmente relevante. Totalmente relevante. E quando toda alma que pecar, essa morrerá, é totalmente irrelevante para os filhos de Deus. Ninguém vai morrer. Ponto final, queridos. Ninguém vai morrer. Ponto final. O caminho já foi pago, já foi derramado pelo sangue de Jesus. Hebreus, por uma única oferta para sempre quanto aqueles que estão sendo santificados, Hebreus 10:14, Hebreus 10:17, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, diz o Senhor. Jeremias 31:34, e diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E aqui é quando Kevin chegou perante o trono do Senhor, e o Senhor falou, senta aqui comigo no trono dele. Humano, homem,
Então aqui está, você vai ver então os exemplos que eu vou dar aqui mais tarde. Vamos continuar mais aqui, os exemplos também são muito importantes. Vai ficar um pouco longo, vai fazendo um vídeo só um pouco rápido no finalzinho, tá? Eu já começo a falar aqui. Então, quem são esses que estão sendo santificados? São aqueles que estão no coração do Senhor. Ou coração para o próximo, é o mesmo, tá? Então aqui está a história do Senhor, que o Senhor está aqui falando da história dele, da palavra dele, eu pulo para a história dele, que a gente tem uma ilustração melhor, quando ele vem e fala, né? Página 15, e aqui na mensagem 700, o Senhor fala, aos meus olhos você é perfeita? Porque nós chegava lá com pecado, mas como é que eu estou aqui perante o Senhor? Ontem eu menti para vender uma coisa? Ele só falou, então, deixa o seu pecado no chão. Vem aqui, senta aqui, mas não parou ela. Porque aos olhos do Senhor, meus queridos, a todos vocês humanos, você é perfeito. Você é perfeito. Vamos continuar lendo mais. Esse aqui foi a 1 de Pedro 2:4-7. Sim, ela colocou aqui, mas aqui está a referência. Eu não coloquei aqui, acho que eu esqueci de colocar. Jesus fala, você é uma joia na minha coroa e no meu peitoral. Você é linda, você será glorificada com o meu esplendor. Jesus falando para ela. Humana. Enquanto você é uma pedra viva que foi rejeitada pelos homens, você é perfeita e preciosa aos meus olhos. Isso aqui é o mais importante. É aos olhos dele, não do ser humano, tá, queridos? E aqui ele fala para ela, isso está sendo edificado como uma casa espiritual para um santo sacerdócio. Um santo sacerdócio. Ele fala mais 051. Eles falam aqui que os 144 mil sejam os eleitos humanos. Eu falo humanos porque todo mundo sabe que todo mundo peca, né? Todo mundo sabe disso. Que foram designados e criados com a verdade. Eles serão os defensores da verdade com todo o pecado que eles têm. Ou que eu gostaria... Eu estou repetindo isso, né? Para que as pessoas... eu tenho pecado. Tem pessoa isso já foi concretizado no coração das pessoas, né? O Senhor, a lei dele, a palavra dele fala uma coisa só. Você não tem, porque foi limpo de você. Novamente, é no seu relacionamento, na sua intimidade com o Senhor. Você já senta, não interessa quem você é. Você está com Ele, não interessa quem você é, não interessa o pecado que você faz. Você está sentado com o Senhor no trono dele. Assim diz as Escrituras, assim diz o Senhor, seu caminho está pago. Se você tem amor com Ele. Eu falo isso porque se você é igual ao João, que tem pecado e você não consegue se livrar, não precisa andar com culpa, amados. O caminho é certo, é a salvação. Enquanto você está com Ele, é a salvação. Mas é claro, se você anda no caminho com o Espírito, você tem que viver com o Espírito, né? Você ama o Senhor, você anda como Ele andou, né? Mas aqueles que é igual o João, que continua batalhando, errando, pecando, está tudo bem com o Senhor? Ele está vendo tudo, está tudo bem com Ele. Ele vem e fala, meus olhos, você é puro. E ele fala mais 051, página 4, ele fala, eles serão puros e imaculados, esses 144 mil escolhidos são puros e imaculados. Com todas as coisas que ele tem como humanos, eles sentam com o Senhor. Por causa do amor que eles têm com Deus. É igual o pai que ama muito o filho, tá, querido? Colocando aqui do lado humano. Eu que amo muito meu filho e minha filha, eles fazem coisas, eles aprontam comigo, amados. Assim que eles fazem uma coisinha de bonito para mim, ó pai, eu te amo, desaparece, queridos. Assim mesmo, ó, desaparece tudo. Então, quando eles pecam contra mim, tendo desrespeito comigo, no outro dia eles falam com um coração sincero, pai, eu te amo. Pá! Gostou dessa? Desaparece. Então não é difícil ver isso, tá, queridos? E o Senhor ama tanto os filhos deles, que aqueles que têm reconhecido Ele como Deus, assim mesmo, está tudo apagado. É por isso que Ele pode vir aqui e falar, eu amo vocês, vocês são perfeitos. É por isso que Ele fala isso. Não carregue o culpado e não aceite as pessoas que joguem culpa em você, querido, te lembrando dos pecados. A gente vai ver aqui quem faz isso. E o que me originou a fazer esse vídeo, é claro, foi os e-mails que eu tenho recebido, tá? De pessoas muito, muito tristes. Eu sou sujo, isso, aquilo, outro. E eu sei que a pessoa ama Deus. E eles vão para a igreja,
ou vão para algum... Eu não quero falar muito de igreja, porque parece que eu estou acusando a igreja, eu não estou. Eles vão para o grupo deles, eles vão para as pessoas para obter algum tipo de apoio e saem pior, que nem eu tenho ouvido aqui, saem pior, porque você tem que ser perfeito. Olha que ironia. E ninguém é. Olha que ironia. Sim, a gente faz isso como ser humano, tá, queridos? 250, página 8. No entretanto, para você, de alguma forma, eu não tenho, aqui a irmã fala, eu vou ler isso aqui. A irmã fala claramente aqui perante o trono dele, ó. Pai, dou tudo de ti para... Aqui está a diferença. Dou tudo de mim para ti. A diferença de você, queridos, aqui. Seus caminhos são mais elevados e seus pesos de medida são justos. Enquanto você é o eu sou, eu vim do mero pó. Eu sou apenas um ser humano e, de acordo com um mundo bastante falha nisso. Olha só o que ela fala. No entanto, para você, de alguma forma que ela nem entende, eu não tenho mácula. Resumiu bem, não resumiu? Sim, você, no seu amor com o Senhor, amado, tudo é limpo. Você está sentado com Ele. Não se arraste sua cabeça, queridos. Continue no caminho do Senhor, fazendo o máximo que você pode. Né? Tudo está limpo, querido. Tudo está limpo. Ela começou a chorar. E tem mais, 161, página 7. Aqui é Deus falando, não, Erim, você é preciosa aos meus olhos, e isso faz com que o inimigo te odeie. Mas o Senhor fala, isso é bom quando o inimigo te odeia. Mas ela é o quê? Preciosa aos olhos dele. Vamos ver 401, aqui é o nosso Senhor Jesus falando, Erim, você é uma noiva e você representa o que uma noiva, minha noiva para mim. Aqui é uma humana com pecado. Mas o amor dela cobriu. Você é preciosa e honrada aos meus olhos, é isso que faz a diferença, e não aos olhos do homem, ou daqueles que vão para a igreja com você, ou o seu melhor amigo, ou o seu pregador, não interessa, é os olhos do Senhor, você é limpo. E eu me alegro com você. Minhas fontes estão em você, e é sua lâmpada. Brilha intensamente, você me procura e espera por mim, aqui está a diferença. E Deus fala aqui, Erim, não porque você é perfeito aos meus olhos dos homens, mas porque você é perfeito aos meus olhos. Então, sim, aos olhos do homem, nós não somos perfeitos, mas aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Eu já falei isso aqui várias e várias e várias vezes. O amor anula o pecado, queridos. Vai ser o título até desse vídeo. O amor anula ou cancela o pecado em sua intimidade com Deus. Cancela, porque já foi pago. Deus morreu pelo seu pecado. Está pago, queridos. Está pago. Você só tem que seguir nesse caminho com Ele. E você, então, à medida que Ele vai te mostrando mais e mais quem é você, porque você ama Ele, você vai cada vez ficando mais e mais igual a Ele. Aqui em Isaías 59, 2, isso aqui foi antes do nosso Senhor Jesus Cristo, e tem isso, né, que a iniquidade faz uma separação entre vós e você. Isso aqui não é a separação do Senhor não te ver mais, tá? Isso aqui é, por exemplo, já falado várias vezes, é o orgulho, é a vaidade, são coisas que não são do Espírito. Isso abafa a voz do Espírito Santo. É só isso que está falado aqui. Não é que separa você, você não tem contato mais com Ele, não é isso. Foi mal pregado a Escritura? Porque uma vez que você está com o Senhor, uma vez salvo, você está salva nesse sentido de intimidade com o Senhor, nada vai cortar isso. Você está perfeito pelo Senhor, mas há consequências. A consequência é que se você, que nem falado, não é que você mente, todos nós mentimos, é se você ama a mentira. É isso que eu falo. Isso não é fruto do Espírito, você ama a mentira. Então, a voz do Espírito que está em você fica abafada, você não ouve tão claramente o Senhor. É isso aqui que está falando de separação, queridos. O Senhor falou até para nós, Marinho, quando você, isso está na Escritura também, quando você tem seu orgulho, Ele, o Espírito dele, simplesmente senta no seu coração, mas Ele está sentado no seu coração, mas não fazendo nada. E deixa você aprender com a sua lição. Isso acontece. Isso acontece. Mas nunca diminui o jeito que Ele olha para você. Ele nunca lembra você de seus pecados, jamais, Ele nunca faz isso.
Mas quando você ora, Pai, me mostra o que está de errado, ele vem e te mostra. Ah, você está mentindo demais, João. João, por que você tratou tão mal aquele próximo? O cara agora te odeia, e etc, e etc, etc. Essas coisas que não vêm do Senhor. Abafa a voz dele em você, mas ele nunca separa de você. Nunca. E ele sempre olha para você do mesmo jeito. Você é perfeito para ele, porque ele foi pago. Sim, amados. Nessa grande mentira que você fez, que eu fiz, vamos colocar eu, essa grande mentira que eu fiz, e vamos dizer que eu amei para mentir, para poder vender alguma coisa. Eu amei fazer aquela mentira. Um objeto que custava $20, agora custa 40. Eu amei mentir, porque agora fiz lucro. O Senhor ainda está dentro de mim, e o Senhor olha para mim e fala para mim que eu sou perfeito aos olhos dele. Aos olhos dele, não esquece isso, tá? Entretanto, o amor pela mentira abafou a voz do Espírito, mas ele ama do mesmo jeito. Nada mudou, queridos. Ele ama o amor dele para vocês. Nada! Aos olhos de Deus, não esqueça isso. Que aos olhos do humano, eles passam um julgamento bem rápido em você. Né? Deus não é assim! Né? Ele não faz isso? Deus nunca faria isso! Você, então, nós, quando pecamos, ou quando fazemos, vamos colocar aqui, quando nós deixamos de amar, é melhor colocar dessa forma, né? O pecado foi muito mal usado, né? Quando nós deixamos de amar o Senhor, ou deixamos de amar o próximo de uma certa medida, por exemplo, agora nós estamos mentindo demais. Teve uma hora que nós roubamos. Amigos, amados, todos nós fazemos isso, todos nós. Se não é fisicamente, é pela mente. Todos nós fazemos isso. Isso a gente já fez isso e nós fizemos isso. Não estou dizendo a vez que a gente faz, de repente, às vezes a gente faz isso e a gente fica, tenta manter, né? Isso abafa a voz do Espírito, mas pelos olhos de Deus, Ele ainda te ama, Ele ainda está com você, mas agora já tem essa interferência. Eu vou só falar isso. Interferência é uma boa palavra, né? É uma interferência e não uma separação, uma interferência. Esse é o amor que Ele tem para todos que já aceitou Ele, queridos. Ele nunca larga você. O seu caminho já está pago. Da maneira que você decidir andar nesse caminho, é por conta de você. Mas isso já é a maneira que você quer andar no seu caminho. Que nem um avião bate muito vento e balança, 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 mas o destino é certo. O seu destino é certo, você vai ser salvo. Mas de que maneira você vai chegar no céu? Ou de que maneira vai ser esse caminho? Você vai lutar muito? Isso é a sua escolha. A escolha do Senhor já foi feita. Ele derramou seu sangue por você, você está salvo. Por favor, não se sinta tão mal no seu pecado. Ou seja, olha eu falando de novo, a sua falta de amor ou o descuido que você fez no caminho do Senhor. Sim, amados. O pecado não tem essa bola toda. É irrelevante no seu andar com o Senhor. Desculpa, não no seu andar no Senhor, de você ser salvo. É irrelevante. No seu andar com o Senhor pode ter revelância, e tem alguma vez, porque nós todos estamos crescendo em santidade, ou seja, intimidade com o Senhor. Então tem uma relevância, né? Porque o que foi mostrado aqui é que é uma falta de amor com o seu próximo ou com o Senhor que você faz alguma coisa, né? Mas não para você de ser salvo. Não para, porque o caminho já está, você aceitou, já está feito. Eu estou repetindo isso várias e várias vezes, né, para ter esse entendimento. Obrigado, Senhor, por ajudar, me ajudar um pouco com isso. Eu vou continuar lendo aqui. Ela chega perante o trono de Deus e eu vou ter que andar mais rápido. Desculpa, é longo, tá, queridos? Mas é um assunto muito, muito complicado. A gente vai dar mais exemplos aqui. Ela fala que então quando eu confessei os pecados, eles foram apagados assim que foram escritos ou confessados. Ela viu isso aqui? Isso aqui, minha querida, meus queridos, ela está de frente ao trono de Deus. Ela já entrou no céu, ela já entrou no trono de Deus, ela está perante o trono de Deus, ela caiu de joelho e começou a confessar os pecados. Ou seja, ela mentiu no dia anterior, isso e aquilo outro. Imediatamente que ela fez isso, tudo foi apagado e não lembrado mais. Mas não parou ela de entrar no céu ou de sentar com ele. Vocês estão entendendo a diferença? Vamos continuar mais. Vamos ver se tem mais exemplos aqui.
Lembre-se, o pecado estava no papel da sua boca, as palavras foram transferidas, então, pela confissão, os pecados foram removidos por causa do seu arrependimento sincero. E se você está na caminhada com o Senhor, né, ou até você faz uma coisa e fala, ó, pai, desculpa que eu fiz isso. Pronto, ele não só está perdoado, ele esqueceu disso. Mas isso não para você de ser salvo, não para você de sentar com ele, queridos. Mas agora a voz do Espírito que está dentro de você está mais clara, mais alta. Vocês estão entendendo a diferença? E tem vários e vários exemplos sobre isso. Vou andar um pouco mais rápido. Aqui está ela novamente perante Jesus. O Jesus fala, se você veio com pecados, paredes e barreiras, então você não poderia receber os dons que estão te esperando. Então ele está falando aqui que tudo sim que ela tinha foi removido dela. E ela fala, então no mar de vidro, você está pisando em solo sagrado. Porque sim, ela, como todo cristão, fala, como é que eu posso estar aqui no trono se eu tenho pecado? Ele falou, você não tem porque você está andando no solo sagrado. Por causa do amor que ela tem por ele. E ele fala, mas depois você deve remover todas as outras barreiras do pecado, assim confessar, arrepender-se e limpar. Porque mesmo a gente com pecado, por causa do amor que nós temos por ele, a gente anda no trono dele, a gente anda no mar de vidro que é um solo sagrado, perante o Senhor. Numa boa. Mas quando você vem e fala, pai, perdoa que eu fiz isso, porque você vai saber. Aí ele vai falar, então está perdoado. Mas ele nada vai parar. O pecado não tem domínio sobre você em nada disso, queridos. Mas pode sim abafar a voz do Espírito Santo em você, ou seja, você não ouve muito bem, é uma interferência. Vocês estão percebendo a diferença? Aqui Jesus novamente, aqui falando para ela, ela estava novamente perante o trono dele, ela falou, eu imediatamente me inclinei aos seus pés e sinto a necessidade de confessar meus pecados essa semana e ficar limpo. E o Senhor falou, você está perdoado. Então aqui está uma das razões. Quando você vai se aproximando do Senhor, você vai começando a conhecer o Senhor, você começa a ter uma necessidade de confessar tudo aquilo que não é amor que você fez contra ele ou contra o próximo. É uma necessidade que você tem. Ele não força você a fazer isso. Mas porque ele é santo, ele é branco, né, queridos? Aqui falando mais aqui, quando você é sincera e pede perdão ao Pai, ele aceita e alegra. Quando você faz isso, porque você sente aquilo, pai, eu fiz alguma coisa errada, me diga que você conhece eles. Há aqueles que chegam no céu também, tá? Só por ter um coração branco, um coração puro e um coração pelas pessoas, como foi dito aqui pelo apóstolo Paulo. Né? Um coração que faz amor para o próximo, ele está salvo também. A Bíblia chama esse coração de justo, coração de prata. Você está salvo também. Tudo a respeito do amor, queridos. Tudo é a respeito do amor com seu Deus ou com o teu próximo. Tudo. Tudo. Todos estão salvos. Todos estão salvos. A única coisa que sobra para nós é de que maneira você vai andar nessa rodovia ou caminho com o Senhor. O Jesus fala aqui, o nosso Deus fala, ele sorria, acordava. Isso aqui são pedaços só, tá, queridos? Que eu quero dar exemplos. O Jesus fala, Erim, tudo está bem. Não ordenei que você fosse perfeita em um mundo imperfeito. Olha só. Aqui ela falou, eu tenho que estar perfeito perante o teu trono, perante o Senhor. E ele fala, não, eu nunca te ordenei para você ser perfeita. Em um mundo imperfeito. Mas ele fala, mas peço uma língua refreada e um coração reto. Eu acabei de falar isso, né? Tá certo, você vai ter seus pecados, mas tem certas coisas assim, controla a sua língua. Controla a sua língua. O amor cobre uma infinidade de pecados, o Senhor fala aqui. Aqui está a razão. O teu amor com ele deixa você entrar, você anda em solo sagrado, você senta com ele, você tem aquelas coisas. E aquelas coisas estão afetando você de uma forma interna, porque o Espírito Santo e ele são limpos. Vai chegar um momento que você fala, ô pai, o que está acontecendo? Eu não estou te ouvindo direito. Ele vem e fala, você está mentindo muito. Isso não é o meu caminho.
Mas isso não para você de sentar no trono dele. Vocês estão vendo a diferença, queridos? Então, por favor, não se sintam tão mal em estar batalhando, em saber o caminho, e não conseguir controlar a sua falta de amor, quero colocar dessa forma, com o Senhor ou com o próximo. Não se sinta tão mal, porque o Senhor está vendo isso, você está bem, você vai sentar com ele, sinta com isso, tá, querido? E se você é igual o João, você vai ter problemas com pecados ou com falta de amor. Tem certos pecados que não é em relação, vamos dizer assim, ao próximo ou a Deus, é a você mesmo. Muitas vezes ele falou para o nosso irmão, eu já te perdoei há muito tempo, você não perdoou você mesmo? Eu gostaria então, falando com sinceridade, por favor, não se sintam tão mal de fazer as coisas ou pecados que você não tem controle, tá, querido? Não se sinta tão mal. Você senta com Deus, a sua salvação é garantida. Ponto final. Interessante como é que o Espírito Santo me inspira a fazer essa mensagem um dia anterior, né? O seu caminho está pago. O Espírito está intercedendo por você? Sim, amado, do jeito que você é agora. Vou dando mais exemplos aqui. O Senhor fala aqui, eu não coloquei qual, que ele falou, o Senhor fala que as igrejas agora servem tanto aos pecados do homem quanto às riquezas e não mais me servem. Aqui está o problema. Você não tem Deus, você não ama Deus, você não serve Deus. Aí é problema. Obviamente vocês estão ouvindo que eu estou falando para aqueles que escolheram o Senhor. E o escolher que eu falo é bem pequeno, tá, querido? É de coração sincero, tá? Deixa eu passar mais para adiante. Nosso tempo já acabou. Desculpa ter muito tempo, né? É um tópico muito, muito complicado, né, queridos? E pode gerar muitas perguntas. Amanhã tem um live e você pode vir e fazer perguntas e será respondida, está no nosso live. Nós temos dois profetas dois pastores e um profeta que vai estar no live amanhã, tá? Vai responder mais perguntas. Nós estamos dando aqui uma base muito forte aqui para vocês das Escrituras, da palavra do Senhor, do coração do Senhor, do reino dele, tá? Muito exemplo. Escute novamente aqui esse vídeo se você precisar, tá, queridos? Não deixe ninguém colocar para você aqui o seu pecado vai levar você à morte. Isso é mentira, tá, queridos? O Senhor fala aqui que é mentira de acordo com ele, né? Você está salvo. De que maneira vai ser a sua corrida é diferente, mas você senta com o Senhor, você está salvo. Eu estou batendo nesse teclado, que é 2000 anos para mudar, né, querido? 2000 anos, né? Nada daquelas coisas, vai morrer, vai ser, nada disso cai na sua cabeça, nada. O seu amor cobre uma infinidade, você senta com o Senhor, tá? Você escolheu o Senhor com um coração sincero, você está batalhando contra o seu pecado, com a sua falta de amor, contra Deus, seja o que for, você está batalhando, você é perfeita aos olhos de Deus, tá? Não do homem, de Deus. Deixa eu ver se tem mais coisa a falar aqui. Aqui está uma das coisas que o Senhor fala. Eles estavam alheios aos tempos e não deram atenção aos seus pecados contínuos. Isso aqui não é aquele igual o João que está batalhando com o pecado dia após dia, noite após noite, tá? E o Senhor sabe que a batalha, não é isso. Esse aqui são aqueles que nem ligam, queridos. Então eles deviam revisar o relacionamento que eles têm com o Senhor. Será que é sincero? Porque aqui o Senhor está falando que eles não estão nem ligando. Não estão dando atenção, quer dizer, não estão nem ligando. Quer dizer, você continua... Até nisso não tem, porque muitas vezes a gente, vamos dizer assim, de exemplo, a gente mente 7 vezes e não se sente, e sente até bem que está ganhando, e chega na oitava vez o coração dói. Não é isso que está falando, tá? O Senhor está falando aqui que está contínuo. Você continua fazendo, quer dizer, nunca bateu o teclado, né? Então, sim, aos que já pregam o pecado há muito, muito tempo, sim, há consequências no pecado no sentido de ele abafa a voz de Deus dentro de você, mas nunca para a pessoa de ser salva. Nunca, porque o caminho já foi pago pelo Senhor. Uma maneira mais simples de falar. O caminho da pessoa que aceitou o Senhor já foi pago, então o pecado não para isso, mas há consequências em você ouvir Deus.
Né? E eu não cheguei aqui ainda, vou mostrar para vocês, quem gosta de falar sempre a você que você tem pecado. Isso aqui já está errado. Eles ensinam que eu sou o Deus Todo-Poderoso, não importa quão grande seja o pecado deles. É claro, isso aqui é aquele, epa, vamos pecar! Maravilha! Isso é mentira, né, queridos? Deus é limpo, santo. Isso é outra conversa aqui, né? É aqueles que acham que tem licença para pecar, não tem licença para pecar, que eles falam aqui nos Estados Unidos. Mas Deus nunca vai mostrar para você o seu pecado, porque nos olhos dele você é perfeito, você anda, você senta com ele, você anda no mar de vidro. Mas porque se você ama ele, você faz as coisas que agradavam a ele, se você anda no Espírito, como fala as Escrituras, você anda igual ao Espírito. Eu espero que muitas coisas estou repetindo que está caindo na ficha, né, queridos? É muito difícil, né? 2000 anos é complicado, né, querido? Ele fala, o jeito que o Senhor fala foi entregue aos seus pecados, são aquelas pessoas que não ligam. Afasta-se de fazer o mal e eu vou perdoar você. Então aqui está. Tem uma certa consequência. Isso aqui não é que ele vai lembrar a ela que ela pecou. Não é que ele vai lembrar a ela. Mas o Senhor vai fazer isso automaticamente, que nem o Espírito Santo está falando aqui, tá? Automaticamente vai te perdoar por causa do seu coração. O Senhor fala que isso requer um coração disposto e arrependido. Você precisa ser contrito e sincero, desejando fazer o bem. O coração bom é o amor. Mas isso aqui ele está fazendo que a nossa irmã chega e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. O Senhor fala, bom, então você tem que se arrepender disso. Mas ele não joga isso na cara dela. E ela está andando no céu com ele, tá? Não esqueça disso, tá? Isso aqui tudo é céu, tá, querido? Ela já entrou no céu, ela está dentro do tribunal dele, tá? Não esquece disso não, tá, querido? O pecado não parou ela de ser salva ou de conhecer ele, tá? Não parou. Por causa do coração dela. Mas abafou a voz do Espírito aqui ou ali. Por causa do orgulho que nós temos, porque por causa do orgulho, por causa da inveja, etc, etc, etc. Que a gente tem sempre que continuar a aperfeiçoar o Senhor, a santificar com Ele. A voz do Espírito cada vez ficar mais alta dentro de nós. Olha só o que o Senhor fala. Quem lembra você do seu pecado? Não é ele. Ele nem toca no assunto. Só quando você vai nele que ele te mostra. Ué, o que está acontecendo? O inimigo está me atacando? O inimigo não para de me encher o saco à noite, me cutucando, entrando em isso, e entrando na minha cabeça, me dando pesadelo, etc, etc, porque há uma consequência. Aí sim ele te mostra. Ah, sim. Você quer saber por quê? Isso não muda os olhos dele com você, que você é lindo e perfeito e não tem mácula perante os olhos dele, tá? Não muda. Mas agora ele te fala onde está a falha. Mas quem mostra para você e ama mostrar a você os seus pecados, vamos ler aqui? Enquanto ele diz, ele está falando do maligno, de Satanás, enquanto ele diz um inimigo é do meu inimigo, é meu amigo, ele ainda tem muito poucos amigos. Então aqui ele está falando de Satanás, ele não tem esperança. E olha só o que ele fala, ele gosta de lembrar as pessoas de seus pecados. Então, uma pessoa que lembra você de seus pecados está fazendo Satanás um favor. É isso, aqui da boca de Deus. Ó. Deus não lembra você de seus pecados. Mas aquele que lembra você de seus pecados ou da sua falta de amor, é o próprio Satanás. E muitas vezes nós estamos fazendo um favor para Satanás. Para os que querem ler, mensagem 612, página 10, é muito mais simples ensinar essas coisas do Senhor quando você acredita que esse Deus aqui é o Deus da Bíblia. Né? Aqui o Senhor fala a todos vocês, devem se arrepender e se voltar para mim para que seus pecados sejam apagados. Isso aqui, é claro, isso aqui é uma maneira de você fechar as portas do inimigo. Isso aqui não para você de sentar no trono dele. Não confunda as coisas. A sujeira que eu fiz hoje não me parou de sentar no trono de Deus, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Senhor. E aos olhos do Senhor, eu sou perfeito e amado e sem mácula aos olhos dele. Aos olhos dele. Mas a minha mentira, o meu roubo ligeiro, as coisinhas de passar as pessoas para trás, aquilo para que eu ganho, não passou despercebido pelo Espírito Santo, não passou despercebido. E as consequências é a voz do Espírito abafa e dá mais coisa para o maligno te atacar. Até esqueci a palavra em português.
mais liberdade. É por isso que aqueles que estão no caminho do Senhor, fazendo tudo para o Senhor, assim, no sentido de não ter essas coisas, é difícil para o inimigo atacar, por causa de estar no caminho. Quando você mente, orgulha, você abre portas para o inimigo te atacar, isso é claro, né, queridos? É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo falou para aquela mulher, então, a palavra pecado ali seria, então não saia do caminho para que algo pior aconteça a você. Porque assim, algo acontece a você. Ali foi antes de Jesus morrer, né? É outro ponto de vista ali, né? Ela está debaixo da lei. Debaixo da lei. Jesus não tinha morrido ainda. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está debaixo da lei. Então é uma coisa assim, a pessoa está debaixo, é a lei que mostra o pecado. Se você não está debaixo da lei, o pecado é irrelevante a você. Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo falou? Se aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei, e o pecado, e a lei, desculpa, mostra o pecado, então o pecado é irrelevante a você. Não é o João falando, é o apóstolo Paulo, é o Senhor. É por isso que o Senhor olha por causa do seu amor a ele, ao próximo e a todos. Ele olha para você e fala, você é perfeito aos meus olhos. Aos meus olhos você é perfeito, você não tem mácula. Apesar de talvez você ter mentido anteriormente, mas vai ter essa consequência que eu vou falar daqui. Se abafa a voz do Espírito. Eu cheguei aqui ao final, nossa, desculpa, 1h e pouco, mas eu queria fazer um vídeo só, tá? Por favor, venha à live ou faça uma pergunta, seja o que for que você quer que eu responda. Isso é um assunto muito difícil, porque é o assunto do maligno. Ele adora mostrar para você que você tem pecado, você não presta, você não vale nada, e você é uma vergonha para Deus, e você não vai chegar a Deus, e você vai morrer no final de tudo isso. Tudo isso é mentira. Você não vai morrer, você vai viver com o Senhor por toda a eternidade. Sim, você vai sentar no trono dele. Sim, você vai andar no lago do fogo. Sim, você vai olhar Jesus no olho dele. Mas esse pecado, essa mentira, essa coisa que você fez, que você fez, abafa a voz do Espírito. Só isso, queridos. E porque você está no Senhor, você vai andar como ele andou, cada vez mais você vai procurar fazer o quê? Como ele falou, o meu Pai está sempre comigo, porque eu sempre faço as coisas agradáveis aos olhos do meu Pai. Então você vai chegar um tempo que vai falar, o meu Deus está sempre comigo, porque eu sempre faço as coisas agradáveis aos olhos dele. É lindo isso, né, queridos? É muito mais aliviante, não é? Muito mais aliviante. O propósito desse vídeo foi, se você é igual ao João, batalhando com os pecados, faz o máximo que você pode fazer, tá? De acordo com o teu coração que você está tentando. Deus olha para você como você é linda, você é perfeita, você não tem mácula, tá, queridos? É assim que ele olha para você. A sua salvação é simplesmente garantida por causa do sangue dele. Ponto final, queridos. Não tem mais o que conversar. Aquele negócio todo que você vai morrer não é para você. É para aqueles que não têm amor a Deus. Aí sim, aquela escritura vem com pleno vigor. Então, terminando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem havido um aumento de atividade demoníaca porque muitos se entregaram aos seus pecados. Vocês estão entendendo a diferença? Deixou de ligar? Vou roubar, vou mentir, vou fazer isso, fazer aquilo outro, etc, etc, etc. Deixou de ligar para o pecado. E é claro, isso é o quê? A falta de amor ao Senhor, é a falta de amor ao caminho que você tem ao Senhor e ao próximo. E é claro, vai ter consequências, porque os demônios vão aumentar atividades contra você, porque você abriu muitas portas. Ele não está falando aqui que o seu caminho de salvação está bloqueado. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando aqui que você não vai andar, não vai sentar no trono dele, você já senta no trono dele. É claro, isso aqui eu peguei só uma parte de um sonho, eu acredito que ele está falando daqueles que são dele. Eu acredito, né? Ele está falando isso. O Senhor fala aqui, terminando, começa pequeno e aumenta rapidamente e depois se torna muito extremo. Começa a fazer uma mentirinha pequenininha, depois vai aumentando, ficando grande, 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 grande. E com isso só alegra o maligno, porque você não está ligando para isso. Não é uma coisa, por exemplo, que você conseguia não ter feito, mas você fez assim mesmo, você não liga. Então tem consequências, né, querido? Mas para esses que fazem isso, o João, que fazem isso,
a sua salvação é certa, porque não depende de você. Não depende de você. É por isso que a sua salvação para morar com Jesus por toda a eternidade é certa. O véu foi rasgado, ele conversa com você, tudo esses benefícios todos não é por causa de você, mas por causa que ele veio aqui e morreu por você. Agora ele vira e fala, tudo bem, você quer me seguir? Então, seja como eu fui. E é claro, aí começa essa intimidade com ele, que cada um de nós é diferente. E talvez isso é uma das razões que ele tem explicado que alguns chegam no céu e não vão para todos os lugares no céu, porque eles ainda têm que ser treinados de alguma forma no amor dele. É bom para eles, né? Deixa eu ver mais que fala aqui. Ah, sim. Mas ele foi ferido por causa, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados ou iniquidades. Aqui está a razão de que o seu caminho foi pago de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a Escritura. Não foi nada que você fez. O seu caminho, o seu andar e sentar com ele no trono dele, o seu andar no mar do vidro, foi tudo por causa dele. Ele fez tudo isso por você. Nada dependeu de você. É por isso que ele fala, aos meus olhos você é perfeita. Porque foi tudo ele que fez. Ele fala, mas sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. O meu entender aqui é que, tanto da forma física como espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré fez tudo. Tudo. Ele completou tudo do lado físico e do lado espiritual. É por isso que a sua vida eterna é garantida enquanto você está nele. E aqui também, física, tá, queridos? Isso é um grande mistério, por isso que às vezes tem cura, às vezes tem milagre, às vezes não tem, às vezes tem milagre, também tem. O Senhor falou, e ele falou várias vezes, isso é correto, se você tem fé igual um grande mostarda, você fala para a montanha, joga-se ao mar, e a montanha joga-se. Isso aí não é brincadeira, é verdade? Mas é por isso que nós estamos crescendo ainda em intimidade com ele, né, queridos, para chegar a esse ponto. Mas isso já é verdade hoje, tá? Já tudo isso é dado para nós. Então, sim, Isaías 38, 5, sim, fala que tem o caminho dos santos, que é o caminho que nós temos aqui também, nós temos nosso caminho com o Senhor. Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ponto final. Ponto final. Você aceitou Jesus, você anda com Jesus, você é filho de Jesus, a sua vida eterna com Ele é garantida por causa dele e o sacrifício que Ele fez por você. Isso já foi pago, já foi feito, isso já é encerrado. Agora, então, eu gostaria de encorajar todos vocês a terminar aqui como Jesus Cristo falou que Ele cresceu em favor do homem e de Deus. Muito bem, então, amados, eu fiz então esse vídeo, né, eu espero que muitas das pessoas que carregam fardos do pecado, o pecado é irrelevante em relação à sua vida eterna, é irrelevante a você sentar no trono, é irrelevante a você andar com o Senhor no céu, tudo isso é irrelevante. Mas tem relevância no sentido de como é o seu andar com o Senhor. Que vai abafar a voz do Espírito e vai abrir oportunidade para o maligno. É nisso que é relevante. O resto é irrelevante. Não sinta vergonhas do seu pecado, de tudo que você está fazendo. Não sinta vergonha. Não pense que o Senhor tenha vergonha de você. Ele não tem. Ele não tem vergonha de você. Ele fez tudo por você. Ele morreu por você. Por nós, desculpa, não deixa João não. Eu espero que vocês entenderam e repetir de novo, porque é muito complicado o que tem sido ensinado. A gente vai continuar, tá? Pouco a pouco, quando eu fizer aqui, quando o Senhor me der, então, a minha responsabilidade, que é a mensagem dele pela nossa irmã Erin. Eu vou colocar pouco aqui, mas eu fiz esse vídeo para tipo assim, aglomerar, porque quando eu faço a tradução da nossa irmã Erin, já o que o Senhor faz já é muito grande, né? Mas o Senhor deu aqui tempo para mim fazer isso, tá? Glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu por nós. Ele garantiu sua vida eterna, amados. Ele garantiu você sentar com Ele no trono dele. Ele garantiu você andar no céu. Se você aceitou Ele com o coração sincero e anda com Ele, tá? Fica então, assim como fala as Escrituras, ande como Ele andou. Se você anda no Espírito, seja como Espírito. Vamos aprendendo essas coisas. Não precisa ter vergonha, tá, queridos? Ele te ama. Ele morreu por você. Não precisa ter vergonha, tá, queridos? Então, vamos nos esforçar. À medida que nós possamos conhecer cada vez mais quem Ele é, vamos então agir cada vez mais como Ele age, né? Os frutos do Espírito é o caráter dele. Fica na paz, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem.
Muito obrigado por ter me ajudado. Um tópico muito, muito complicado, né, Senhor? Que vem sendo pregado, vem machucando muito, muito os seus filhos, que o Senhor é louco por eles, o Senhor ama todos eles, o Senhor morreu por eles. Eu espero que venha trazer alívio para muitas, muitas pessoas isso, para que o Senhor ama, e sim, o caminho deles que tem escolhido o Senhor é garantido para sempre, eles estão salvos. E não, o Senhor não tem vergonha de aceitar eles em teu trono, Senhor, porque eles amam o Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Pedimos que o Senhor santificasse essa mensagem para o teu propósito somente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Fiquem na paz, no amor de nosso Deus, queridos. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Deus abençoe você, a sua família, seus amigos, tá? Os seus animaizinhos de estimação. Nós temos uns peixinhos aqui, olha. Minha filha tinha 6 peixinhos, 4 morreu. Que pena, né? Fiquem na paz, no amor de nosso Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, queridos.